Graça e paz, amados irmãos, hoje celebramos o Dia dos Pais e eu gostaria de parabenizar a todos os pais da nossa igreja e dizer para você, filho, ame o seu pai, honre ele, alegre o coração do seu pai, seja um filho obediente e procure honrá-lo em tudo. Mas não apenas isso, esta é uma ótima oportunidade para meditarmos um pouco sobre a paternidade de Deus. Norman Fried, escrevendo sobre o valor da paternidade, ele reconhece que os sentimentos concernentes ao Dia dos Pais são variados. Para alguns de nós, o Dia dos Pais é um dia de ansiedade, pois nos lembramos do homem que não pôde estar presente quando precisamos dele, ou o homem que não está aqui agora, quando mais precisamos dele. Para outros, esse dia, disse ele, estimula sentimentos de gratidão, por honrarmos as vezes que tivemos nosso pai ao nosso lado. Há alguns entre nós que nunca conheceram o próprio pai, outros que ainda não se separaram dele. Portanto, nunca tiveram que aprender a dizer adeus. Independentemente de nossa história individual, todos nós somos lembrados todos os anos neste dia de como a paternidade é importante, como vidas são moldadas e caminhos forjados através do direcionamento e orientação de um homem mais velho e mais sábio. Não importa como é seu relacionamento com seu pai, seja um relacionamento constante e amoroso, frio e distante, ou ainda que você sequer tenha tido algum contato com seu pai. A presença ou a ausência dele teve uma das maiores influências na pessoa que você é hoje, certamente. Por isso, independente do sentimento que o dia de hoje lhe traga, independente do que a palavra Pai significa para você, eu gostaria de lhe apresentar o Pai da eternidade. É nosso Deus. Deus sendo o Criador de todas as coisas, Ele escolheu maneiras quase inimagináveis para nós de se revelar à humanidade. Imagine que você é um pintor e em cada uma de suas obras você revela uma característica de seu caráter e de sua personalidade. Deus fez isso, só que ele usou toda a sua criação. Por exemplo, para revelar ao homem a sua grandeza, Deus criou o universo de um tamanho colossal. Aí é só você multiplicar esse tamanho pelo infinito e talvez você chegue perto do tamanho de Deus. Ou para revelar a sua beleza, ele criou todas as coisas com uma perfeição inigualável, não como obras de arte feitas de tinta ou pedra, mas com moléculas subatômicas, isótopos, grãos de areia, oceanos, montanhas, planetas, estrelas, galáxias, matéria negra. Absolutamente tudo. Seja concreto como o corpo humano ou abstrato como a alegria. Tudo que Deus fez, o fez muito bom para revelar a si mesmo em suas obras. Da mesma forma, ele criou a paternidade. Nos primórdios, Deus usou a família para se revelar ao mundo. Ele usou os patriarcas, no grego pater, pai, mas arque, primeiro, para que através deles fosse demonstrado o tipo de relacionamento que ele intentava para com seu povo. O propósito de Deus era que o relacionamento de um pai e seu filho retratasse o relacionamento dele para com todo aquele que ele chama de seu filho. Isso nos leva a pensar sobre Cristo, o Filho unigênito. Deus Pai sempre viveu em plena comunhão com Deus Filho, aquele que encarnou em um determinado ponto da história, mas que contudo já existia antes mesmo que qualquer matéria existisse, de João 1. Jesus é chamado pela Bíblia de o Filho unigênito, ou seja, o único filho gerado. A grande pergunta que poucas pessoas se fazem é: se Jesus é o único filho, então Deus não é o pai de todos os seres humanos?
A óbvia resposta é que Deus não é o pai de todos os seres humanos. O ser humano, assim como os animais, as plantas e tudo que há na terra, é apenas uma criatura de Deus, só que feita à sua imagem e semelhança. Apesar do famoso dito também sou filho de Deus, em nenhum lugar a Bíblia deixa entender que todo ser humano é filho de Deus. Cristo é o único filho. Isso nos leva a pensar sobre esse termo, irmãos, filhos de Deus. Jesus, apesar de toda a censura que o rodeia hoje em dia, disse coisas chocantes a respeito dos seres humanos. Um exemplo é o que se encontra em João 8:42. Se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Ora, dizer que nem todo ser humano é filho de Deus, tudo bem, mas que todo ser humano é filho do diabo, como assim? Acontece que tudo que Deus criou foi muito bom, mas Adão teve a chance de escolher entre uma vida de obediência a Deus e vida eterna com plena alegria na presença do Pai, ou a desobediência e a morte por consequência. Adão, que é o pai do qual todos nós descendemos, escolheu a desobediência. E com isso, ele encerrou a todos nós em sua desobediência. Romanos 5,19 diz isso. Todos nós nascemos moralmente depravados, incapazes de amar a Deus ou desejar ter um relacionamento com Ele. Nós somos capazes de amar um Deus que nós criamos na nossa imaginação, mas um único Deus verdadeiro muitas vezes é odioso para nós. Romanos 1,30. Todos nós somos maus porque até nossas boas obras são feitas por motivos egoístas. Isso nos leva a pensar, irmãos, sobre um pai adotivo. Uma das coisas mais maravilhosas a respeito da paternidade de Deus é que Ele é o Pai da adoção. Apesar de nossa depravação, Deus escolheu redimir para si alguns seres humanos, aos quais Ele viria a chamar de filhos. Mas sendo Deus um Deus bom, como Ele poderia perdoar seres desobedientes como nós? Se um juiz deixa um criminoso sair em liberdade depois que ele pede perdão, esse juiz é um bom juiz ou um juiz mau? Obviamente é um juiz mau. Para que Deus pudesse nos redimir, alguém teria que pagar a nossa dívida, que é literalmente infinita. O seu único filho gerado, Jesus, tomou forma humana e pagou a dívida que constava contra nós. Todo o castigo que nos era devido recaiu sobre Jesus. A todos aqueles que recebem a Cristo é dado o direito de serem chamados filhos de Deus. João 1,12. Estes são nascidos de Deus. De João 1,13. Nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual podemos chamá-lo de Pai. Diz Romanos 8,15. Através dessa adoção, irmãos, nós podemos herdar tudo o que os filhos têm direito, diz Romanos 8,17 e Mateus 7,11, sendo a mais importante herança a vida eterna em plena comunhão com Deus, o nosso Pai. Caso Deus seja seu Pai, honre-o hoje. Caso você ainda não tenha o direito de ser chamado filho de Deus, entregue-se completamente ao senhorio do Filho unigênito. Lembre-se que a vida é como uma neblina e amanhã pode ser tarde demais. Entregue sua vida a Cristo e receba a Deus como teu Pai da eternidade. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, porque nós podemos te chamar de Pai, Senhor. Uma vez que entregamos a nossa vida a Cristo, entregamos a nossa vida ao Senhor, nós fomos recebidos por meio de Cristo como teus filhos amados, a quem o Senhor nos ama, a quem o Senhor se alegra, a quem o Senhor deu a vida por nós. Obrigado, Deus, por tão grande privilégio. Obrigado por sabermos, Pai, que não fomos abandonados nesse mundo. Nós temos um Pai celestial que nos ama, que cuida de nós. Obrigado, Senhor,
por tão grande bênção. É isso que nós te rogamos, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada pai, Senhor, nossa igreja, a fim de que eles sejam uma bênção na vida de sua família e na vida de seus filhos. E instruam na verdade do Evangelho. Ajuda-os, ó Pai, nessa difícil tarefa de disciplina, de caminho de instrução. Em nome de Jesus nós rogamos. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.